Bom dia para quem ainda não almoçou como eu. Boa tarde para quem já almoçou. Tem gente que eu sei que tá almoçando, vai almoçar aqui comigo. E hoje eu vou conduzir aqui a live sozinha, né? Porque como eu já tinha falado ontem, talvez Denise não viesse. E ela ainda tá meio ruinzinha, tá? Tá lá repousando, tá se cuidando para ficar melhor. Então hoje ela não vem pra live. Acredito que ela vai estar aqui assistindo com a gente, lá na caminha dela, repousando. E na próxima semana, com certeza, ela vai estar aqui com a gente. Então mande aí suas orações, suas energias positivas para que ela fique bem logo. Semana que vem ela vai estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre o 16º tom do nosso livro 50 Tons para o Sucesso. E nesse tom a gente vai falar sobre coragem e força. Ou melhor, força e coragem. O que é força, né, minha gente? O que é força para vocês? E o que é coragem? Às vezes a gente se engana, né? Pensando que coragem, por exemplo, é não ter medo. E muito pelo contrário. Força é a capacidade que a gente tem de resistir. Então a gente resiste às coisas, aos desafios, porque somos fortes. E coragem, diferente do que muita gente pensa que é não ter medo, é a capacidade de agir, mesmo com medo. Muitas vezes a gente acredita, né, se ilude de que a coragem é a ausência de medo, então a gente pensa assim, quando eu não tiver mais medo, eu vou e faço tal coisa. E não é assim que funciona. Justamente o enfrentar esse medo é o que nos faz, que nos torna corajosos. E é uma ilusão pensar que a gente vai deixar de ter medo de alguma coisa sem enfrentar aquilo. Primeiro, porque o medo, ele é algo natural do ser humano. Segundo, que a gente só vai conseguir superar certos medos enfrentando ele. E alguns, mesmo enfrentando, mesmo passando, a gente vai continuar tendo medo. E vai precisar, né, enfrentar e colocar essa coragem aí em prática, cada vez que precisar passar por aquilo de novo. Aqui no início do livro, e eu vou ler um pedacinho aqui. Hoje a Denise não está aqui, então interajam comigo, não me deixem aqui sozinha. Mas eu quero ler um trechinho bem pequeno aqui do livro, que ele traz, né, que o conselho que Deus deu a Josué e que serve pra gente até os dias de hoje e vai servir para sempre. Então, somente ser forte e muito corajoso. Está lá em Josué 1:7. E aí que aqui o primeiro conselho é ser forte. Temos que ser fortes para dizer a nós mesmos que vamos vencer. O forte não é o que diz aos outros, eu vou vencer, mas o que consegue dizer isso a si mesmo nos momentos difíceis. Quando houve uma má notícia, o forte diz para si mesmo que vai virar o jogo. É preciso ser forte para começar do zero. É preciso ser forte para tomar uma punhalada de um sócio e não se entregar. É preciso ser forte para encarar a dificuldade, para enfrentar os dias maus. Aqueles dias em que tudo dá errado. Para que Deus quer que você seja forte? Para não se entregar. Para quando for pego de surpresa, continuar lutando. Forte para não parar nunca e superar as tempestades. E
E o livro traz aqui também que a gente traz falas muito negativas muitas vezes de nós mesmos, né? E como a gente tem que ter cuidado com essas falas que a gente tem. Porque as falas que a gente tem internas, que a gente fala em silêncio para nós mesmos de nós, são as mais perigosas. Porque o nosso cérebro, ele internaliza e age muito mais rápido com essas falas silenciosas que a gente fala aqui dentro de nós para dentro, do que algo que a gente fala para os outros. Então a gente tem que ter esse cuidado. E da mesma forma, ao contrário, quando a gente tem esse posicionamento de forte e corajoso para nós mesmos. Então não é dizer para os outros, eu sou forte, eu consigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas é quando a gente fala pra gente mesmo. Isso nos fortalece muito mais. Porque quem que precisa acreditar em nós? Se não nós mesmos, né? A gente não conquista nada na nossa vida com o que os outros acreditam ou pensam da gente. Muito pelo contrário, né? A gente precisa de nós mesmos, do nosso apoio. Eu até anotei uma frase que veio aqui pra mim como insight hoje, então eu não sei se essa frase existe, ela veio na minha cabeça de mim pra vocês aqui. Pode ser até que essa frase exista, porque pra mim ela faz muito sentido. Uma coisa é certa, Deus confia em você. Quem você pensa que é para não confiar nele? E depois que eu escrevi aqui a frase, eu anotei ela aqui nesse pedacinho de papel quando veio aqui pra mim, eu ainda fiquei pensando nela e acrescentei mais coisas aqui na minha cabeça. Porque se Deus confia em você, quem é você para não confiar em você? Porque isso automaticamente é não confiar nele. Concordam comigo? E a gente sempre fala aqui, né? Se Deus colocou algo no nosso coração, é porque Ele sabe que a gente pode cumprir e principalmente que Ele vai nos acompanhar nessa jornada. E eu pergunto aqui pra vocês, eu trouxe alguns pontos aqui, algumas reflexões. Quantas vezes você deixou de dar um passo porque esperava primeiro se sentir pronta? É aquilo, quando eu estiver forte o suficiente para fazer tal coisa, eu vou lá fazer. Quando eu não tiver mais medo, como eu falei ali no início. Só que a verdade é que a gente nunca vai se sentir 100% pronto para crescer, para vencer, para fazer nada. Por quê? A prontidão que a gente fala está no caminho. É no caminho que a gente se fortalece. Eu sempre falo, né? Quando a gente caminha, o caminho se abre. E isso é muito real. Porque quando a gente dá os primeiros passos para qualquer coisa, por mais que a gente seja novo naquilo, por mais que a gente não conheça, a gente vai entendendo o caminho e vai avistando o que tem pela frente. Seja o que a gente precisa aprender para conseguir fazer aquilo, seja as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. Então não existe estar pronto, existe decidir, fazer, e o caminho vai nos tornando pronto. O caminho também vai nos tornando fortes. Força é aquilo que você desenvolve quando tudo dentro de você quer desistir, mas você escolhe continuar. E eu até separei um vídeo que eu queria passar pra vocês. Eu não sei se eu consigo passar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, depois eu vou postar ele aqui nos stories. Mas eu acho que eu consigo sim. Vejam esse vídeo que ele fala muito o que essa frase aqui nos traz. Consigo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Havia um homem encarregado de mover uma rocha maciça. Todos os dias, ele a empurrava com toda a sua força. A rocha não se mexeu, nem mesmo 1 centímetro. Semanas viraram meses e ainda assim, nenhum progresso. Frustrado, ele gritou: "Por que estou fazendo isso? É impossível." Mas então ele percebeu algo.
Seus braços estavam mais fortes, suas pernas mais poderosas, sua determinação inabalável. A rocha não havia se movido, mas ele havia mudado. Às vezes a vida não te dá os resultados que você quer, mas constrói a força que você precisa. Então, quando a resistência aparecer, não desista. Empurre com mais força. Você não está apenas movendo a rocha, você está movendo a si mesmo. Havia um homem encarregado de mover uma rocha maciça. Todos os dias, ele a empurrava a sua força. A rocha não se mexeu, nem mesmo 1 centímetro. Semanas viraram meses, e ainda assim, nenhum progresso. Frustrado, ele gritou, porque... Então, gente, vocês conseguiram ver o vídeo? O que acontece? Quando a gente se esforça para fazer qualquer coisa, por mais que pareça que a gente não tá saindo do lugar, não tá chegando naquele resultado que a gente quer, lá dentro a gente está se fortalecendo. E eu achei muito forte esse vídeo e muito a ver com o que a gente trouxe aqui hoje no assunto da live. Porque ele empurrava aquela rocha e a rocha não se movia do lugar. E por um momento ele pensou que o que ele estava fazendo ali, que aquilo não estava adiantando de nada. Porém, quando ele se olhou e ele se deu conta, ele estava muito mais forte do que quando ele começou. Porque o empurrar a rocha, o fazer aquela força, o insistir, a resiliência dele, não moveu a rocha, não tirou a rocha do lugar, mas moveu ele próprio, fortaleceu ele próprio. E assim a gente é diante dos nossos desafios. Às vezes a gente pensa que a gente tá se esforçando em vão, a gente se sente cansado, a gente faz e não vê resultado. Só que um tempo lá na frente a gente vai enxergar o quanto isso nos fortaleceu. E eu sempre gosto de falar também que se a gente tá fazendo o que a gente sabe que a gente precisa fazer, e a gente continua, e a gente não desiste, e a gente ainda não tem aquele resultado que a gente quer, bem provavelmente a gente só não teve esse resultado ainda porque Deus está nos fortalecendo para que a gente esteja pronta para que Ele entregue esse resultado pra gente. E assim é em tudo na nossa vida. Então, como é importante a gente entender da onde que vem a nossa força. É de dentro. E por mais que a gente pense às vezes que as coisas não estão acontecendo, a gente está se transformando. Quantas vezes você se sabotou porque acreditou que não era forte o suficiente e desistiu de algo? E talvez você também não tenha percebido que a sua força, ela tá justamente por tudo que você passou, por ter sobrevivido até aqui, até o ponto que você tá hoje. Olhando, às vezes, a gente se vê no hoje e pensa que a situação tá muito ruim. Esquece de olhar para trás. Como que a gente estava 1 ano atrás, 2 anos atrás, às vezes meses atrás?
E quando a gente para pra fazer essa reflexão, a gente olha e olha, 90% das vezes a gente vê o quanto a gente se fortaleceu, o quanto a gente cresceu, quantas coisas até ruins aconteceram na nossa vida, que naquele momento a gente não entendeu e hoje a gente olha e pensa, nossa, me livrei daquilo. Lá naquele momento parece que a gente estava perdendo algo, mas Deus sempre tira algo para dar outro algo melhor pra gente. A gente precisa confiar nele e em nós. E quando a gente confia em nós, automaticamente a gente está confiando nele. E assim também acontece quando a gente não confia. Quando a gente não confia em nós, a gente não está duvidando somente de nós. A gente está duvidando de nós, a gente está duvidando da capacidade que ele nos deu e a gente está duvidando dele mesmo. Ele plantou essa vontade aí no teu coração, esse desejo, esse algo que tu quer realizar. Por que ele não realizaria? Só que ele precisa de você. Então ele precisa da sua coragem, ele precisa da sua força, ele precisa dessa resistência para que você continue até que você esteja pronto e forte o suficiente para receber. E é no caminho que a gente vai ficar pronto, né? E eu trouxe aqui algumas reflexões. A outra delas é que você já parou para perceber que coragem não grita? Como assim? Lá no início do livro ele fala, né? Que a coragem não é quando a gente fica falando para todo mundo que a gente vai fazer e vai acontecer. É quando a gente fala lá para nós mesmos, lá dentro da nossa mente, que a gente vai conseguir, que a gente vai virar o jogo. Isso é uma coragem silenciosa e é a que funciona, porque simplesmente falar da boca para fora, na maioria das vezes não vai fazer a gente realizar nada. Agora, quando a gente fala pra gente mesmo, quando a gente se promete, quando a gente honra essa promessa que a gente faz com a gente mesmo, aí sim, aí a gente consegue. E aí eu acrescentei aqui que coragem muitas vezes sussurra. Tente de novo amanhã. Só que esse sussurro é aqui, ó. É daqui pra cá. Tem que ser interno, tem que ser da boca pra dentro. Porque o da boca pra fora, infelizmente, não nos fortalece e não nos traz essa resiliência que a gente precisa, né? E às vezes, o que a gente pensa que é fraqueza é apenas um cansaço emocional. E você precisa entender que você não precisa de perfeição. As coisas não precisam ser perfeitas e você também não precisa ser perfeito, né? A gente precisa de uma direção. Então, quando a gente tem uma direção, que a gente sabe aonde a gente quer ir, a gente sabe aonde quer chegar, e a gente não se perde dessa direção, por mais que em momentos ali a gente vai se sentir cansado, isso não é fraqueza. E é normal a gente se sentir cansado. E tá tudo bem a gente se sentir cansado. E inclusive, quando a gente consegue manifestar essas vulnerabilidades, isso é um sinal de força. Porque se mostrar vulnerável, diferente do que muitas pessoas pensam, não é fraqueza. Muito pelo contrário. É sim sinal de força. E aí eu acrescentei que as pessoas fortes também choram, se cansam e duvidam. A diferença é que elas seguem mesmo assim. Então você se sentir cansado, vulnerável, chorar, duvidar, porém mesmo assim continuar, é o que vai te diferenciar das pessoas que têm sucesso e das que não têm sucesso. E quem aí de vocês já teve que ser forte quando tudo parecia desabar? Comenta aqui pra mim. É verdade, Cris?
Exatamente. É nesses momentos, nesses piores momentos, quando o mundo tá desabando, e a gente segue, e a gente não desiste, é que a gente vê a força que a gente tem. E eu vou dizer pra vocês que eu passei por isso, não há muito tempo atrás. E o sentimento de força que brota dentro da gente, quando a gente passa por um desafio muito grande, quando o mundo tá caindo, e mesmo assim, a gente continua ali no nosso propósito, no nosso objetivo, apesar de tudo que tá acontecendo, eu nem sei explicar, mas a sensação de ser forte, de estar forte, e de ter se tornado forte, é tão grande que a gente entende assim, bom, depois disso, nada mais vai me parar. E é muito bom sentir isso. Só que somente os corajosos conseguem ter essa sensação de, apesar de tudo, continuar. E é isso que vai fortalecer. Então aqui eu até trago que uma coisa puxa a outra. A coragem puxa a força. Porque quando a gente age apesar do medo e a gente não desiste, essa coragem nos faz fortes. E principalmente vocês precisam lembrar e entender que a coragem, ela não nasce no conforto. Ela nasce na dor, no desafio, na pressão. Naquele momento que a gente acabou de falar, onde tudo tá desabando, mas a gente não desiste e a gente continua. E quanto mais você passa por situações difíceis, mais forte você fica. Porém, quanto mais você evita essas situações difíceis, menos coragem você desenvolve, menos força você desenvolve, né? Então, para de esperar estar preparada ou se sentir preparada. Comece de onde você está, nas condições que você tem, como você pode, como você sabe. Porque essa força, ela vai vir no caminho. É caminhando que o caminho se abre. Essa frase faz muito sentido para mim, porque lá atrás eu já fui uma pessoa que esperava estar pronta. Até que eu entendi que para eu estar pronta eu precisava treinar. Como que a gente vai ficar bom em algo que a gente nunca fez? Como que a gente vai começar bom em algo que a gente acabou de aprender? É impossível, é uma ilusão. A única coisa que nos torna prontos é ir pro campo de batalha. É fazer, é começar, é dar aquele primeiro passo. É colocar o pé na água, como a gente diz. Depois só vai. Porque a gente não sabe o que tem ali na frente. E, inclusive, mesmo quando a gente aprende com alguém que sabe muito, que já trilhou aquele caminho, concordam comigo que o caminho de cada um é diferente? A realidade de cada um é diferente, o contexto de cada um é diferente. Então, por mais que a gente aprenda com alguém que já trilhou aquele caminho, que ensine todos os passos dela, você só vai aprender o seu caminho, você só vai ficar muito bom naquilo caminhando. O seu próprio caminho, né? A sua própria jornada. E como sempre, deixamos aqui um exercício para que vocês apliquem o que aprenderam aqui na semana. Hoje a gente também preparou aqui um exercício para vocês. E levem a sério esses exercícios que a gente coloca aqui. Levem esse exercício que eu trouxe aqui hoje a sério e você vai se surpreender com os seus resultados. Eu chamei ele de Diário da Coragem. Como que ele vai funcionar? Nos próximos 7 dias, todas as noites, antes de dormir, você vai escrever num caderno. Primeiro, uma atitude de coragem que você teve naquele dia, mesmo que seja algo pequeno. Pode ser coragem de dizer não, de dar um primeiro passo, de se posicionar em alguma situação. Anote
um ato de coragem que você teve naquele dia. O outro, você vai anotar um pensamento sabotador que você teve, mas que você respondeu a ele com força. Então, apesar daquele pensamento sabotador, aquele pensamento que falou ali, você não pode, você não consegue, você foi lá e fez mesmo assim. E você anulou ele dizendo, não, eu posso, eu consigo e eu vou continuar. E um compromisso de ação para o dia seguinte, que você vai fazer mesmo com medo. Então, o que seria? Amanhã, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo duvidando de fazer tal coisa, eu vou fazer, eu vou dar o meu primeiro passo. E eu convido vocês a compartilhar aqui com a gente. Compartilhem esse passo, esse desafio, esse ato de coragem, qualquer um dos itens aqui que vocês se desafiaram, ou aquele pensamento sabotador que você foi lá e pensou, não, você não vai me parar. Compartilhem aqui, marquem a gente, marquem aqui o perfil que a gente quer que vocês registrem aqui, né, com a gente nos stories, ou se não quiser postar aqui nos stories, que eu sei que tem gente que não gosta, fica com vergonha, manda pra gente lá no direct. Ó, fiz lá o exercício que vocês deram lá na live e aconteceu isso e isso pra mim, eu me desafiei e tive tal resultado. E pode parecer besteira num primeiro momento, mas entendem que no longo prazo, imaginem durante um ano, todos os dias vocês tendo um pequeno ato de coragem. Imagina todos os dias você pegando aquele pensamento sabotador e anulando ele e continuando apesar dele. E imaginem se todos os dias durante um ano vocês tiverem um ato de ação, de compromisso com vocês mesmos. Amanhã, hoje eu não consegui fazer tal coisa, mas amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou melhorar. Hoje eu fiz, não foi muito bom nisso, mas amanhã eu vou fazer de novo e vou ser um pouco melhor. Calculem durante um ano vocês fazendo essas três pequenas ações todos os dias, o quanto de evolução vocês vão ter. E, como o livro diz aqui, né, são 50 tons para o sucesso. E se vocês seguirem esses 50 tons que a gente passou aqui, não tem como você não ter sucesso. Hoje foi o 16º, a gente tem mais 34 para trazer aqui. E eu convido vocês que não começaram a acompanhar agora, não assistiram todas as lives, voltem e assistam. Cada um deles é um assunto isolado, só que todos eles juntos complementam o caminho para o sucesso. Então voltem lá, vejam, todas as lives ficaram gravadas. Aproveitem. A gente abraçou esse projeto aqui com muito coração para trazer e compartilhar com vocês, porque realmente é algo muito valioso. E a gente quer que vocês aproveitem. Compartilhe a live também com outras pessoas, para vocês ajudarem outras pessoas. Isso também é um ato de força e coragem. Quando a gente, além de fazer pra gente, além de usar algo muito bom pra gente se posicionar, a gente ir lá incentivar outras pessoas e dar essa força e dar esse incentivo. Às vezes, uma simples live pode transformar a vida de uma outra pessoa. Vocês nem imaginam quantos relatos a gente já recebeu aqui de uma frase, às vezes, que a gente fala aqui, que transforma, que dá esperança, que traz fé, que traz ali um novo acreditar, um novo olhar para alguém. Então compartilhem, não guardem, que é bom, a gente não pode guardar só pra gente, né? E é isso pra hoje, gente. Semana que vem vamos estar aqui de novo com o nosso próximo tom. Esperamos que Denise já esteja bem e esteja aqui conosco. Repito aqui, reforço, né? Mandem suas orações, suas boas energias lá pra Denise. A gente não sabe certo ainda o que ela tem, mas tudo indica que seja dengue. Então ela tá debilitada, tá precisando mesmo de bastante repouso, mas, né, não tem muito o que fazer. É repouso, é se cuidar, e ela tá fazendo isso. Logo, logo, ela volta aqui e vai estar bem de novo. Um beijo no coração de vocês, uma ótima sexta, um ótimo final de semana.
façam exercício, revejam a live e não se esqueçam de compartilhar com mais pessoas também.